Então, vamos lá. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a aspiração, né? Precisamos ter muita atenção na separação de materiais, tá? Que materiais são esses no momento da aspiração? Primeiro, sonda de aspiração de calibre adequado de acordo com o cliente, tá? Com um intermediário de conector Y. Luva estéreo, aparelho de sucção com frasco com água, 500 ml de soro para limpeza de circuito após a sua utilização, ok? 500 ml de água, né, para limpeza de todo o circuito, gás estéreo, máscara para sua proteção, seringa de 10 ml, agulha 40x12, ampola de soro fisiológico, fraconete, né, e o saquinho de lixo para dispersação de todo o material. O que eu preciso, quais são os cuidados de enfermagem nesse momento? A anotação, né? Data e hora, a quantidade que foi aspirada, característica dessa secreção, e aí eu tenho que fazer a observância para ver que tipo de secreção é essa que foi aspirada do cliente, tá? Reações do paciente nesse momento, observar quais são as reações, se o paciente ele ficou cianótico, tudo isso tem que ser notificado, né, no momento de anotação. Aspirar durante 15 segundos e dar intervalo de 30 segundos. Então, aspiro 15 para o 30, aspiro 15 para o 30. Isso tudo para que não haja prejuízo no momento da troca gasosa do cliente, né? Porque você vai estar aspirando, você vai trazer incômodo respiratório e você precisa dar esse tempo ao cliente para que ele possa respirar melhor, para que ele possa conseguir fazer a troca gasosa. Esse daí é o aspirador portátil, tá? E na unidade hospitalar você vai utilizar a rede de gases, ok? Coma. Qual é a classificação de coma, né? Coma é sono profundo. É o estado de inconsciência que dura de 6 horas em que uma pessoa não pode ser despertada, não responde normalmente a estímulos dolorosos, luz, nem som, carece de ciclo de vigília sono normal e não inicia suas ações voluntárias. O coma ele pode ser induzido, né, por medicamentos ou pode ser traumático, tá? Então, a partir de 6 horas eu tenho um indivíduo em coma, né, que ele pode durar, né, mais que 6 horas ou até anos. Existem pacientes que ficam internados em coma por anos, alguns infelizmente não conseguem reativar suas condições hemodinâmicas e acabam indo a óbito, mas tem muita história de pacientes que ficam em coma durante 1 ou 2 anos e acaba acordando pós-coma, tá bom? Então, estado de inconsciência. No período do coma, a gente não tem exatamente dados específicos, né, de como que é a reação desse cliente a nível da consciência. Ele está inconsciente, mas se você falar com o paciente, ele te escuta. Então, nós precisamos, nesse momento, do paciente em coma, o paciente está totalmente debilitado, o paciente está necessitando dos cuidados da equipe de enfermagem. Precisamos o quê? Estar ciente de que se vai fazer um procedimento com o paciente está em coma. Sei que ele está inconsciente, mas eu preciso ter a parte de humanização, empatia, chegar, me apresentar, conversar com o paciente, mesmo que ele esteja em estágio de inconsciência. Existe alguns pacientes que acorda do coma e lembra do nome do cuidador, que no caso é o técnico de enfermagem ou o enfermeiro. Então, nós precisamos ter esse cuidado de manusear o indivíduo em coma com humanização. Por quê? Porque você sabe muito bem que existem relatos de pacientes que retornam do coma com lembrança do período do coma, lembrança dessa comunicação entre a equipe e o seu período ou estágio de coma, tá bom? Causas do coma. O coma é causado por perturbação grave do funcionamento cerebral, devido a traumas crânioencefálicos, né, algumas lesões politraumatizadas, paciente com acidente automobilístico, paciente com acidentes de motocicletas, quedas, eles podem ter esses mau funcionamento, né, do cérebro, ou então por trauma, ou então por lesões, né? Então, trauma crânioencefálicos, acidentes vasculares, o AVE, né? Tumores, a situação de tumor é uma situação assim bem crítica. Existem algumas síndromes em que o indivíduo ele tem um tumor, né? Isso acontece com indivíduos jovens. Ele tem o tumor cresce em grande volume, acaba
afetando todo o funcionamento da área cerebral e paralisando. O indivíduo entra em coma e é muito raro você conseguir lidar com o retorno desse indivíduo. Por mais que seja um cliente jovem, a equipe de enfermagem, equipe de saúde, na verdade, fica de mãos atadas por conta da evolução do tumor e a falta de resposta orgânica por conta da lesão de tumor, que costuma ser bem grave, tá? Distúrbios metabólicos, envenenamentos e asfixias. Todas essas situações são causas de coma em indivíduo, ok? Classificações desse coma. Estágio 1 corresponde a torpor. O indivíduo ele já está perdendo seus estímulos, né? O indivíduo ele não tem mais as suas condições musculares, não tem mais resposta de sistemas, tá? Coma 2 corresponde a um coma leve. Esse indivíduo ele está em coma, mas ele pode retornar do coma, até por situações anestésicas. Coma 3 corresponde ao coma profundo. 4 corresponde à morte cerebral. O coma 3 é o estágio em que o indivíduo ele pode ficar até por anos nessa situação e, de repente, ele vai evoluindo, né, melhorando a sua situação hemodinâmica e vindo acordar de um coma depois de anos, tá? A avaliação do coma através da escala de Glasgow. Sabemos nós que a escala de Glasgow é a escala que faz aquela correspondência neurológica, né? Que traz à equipe de enfermagem a resposta neurológica do paciente. A avaliação do coma. A avaliação do coma é de suma importância em situações de emergência ou em coma de instalação. A avaliação súbita permite ao médico basear suas medidas terapêuticas em protocolos de tratamento e saber a evolução do quadro pela piora ou melhora do estado de coma. Se o indivíduo ele tem uma piora no coma, tem como fazer um tratamento terapêutico, tentar melhorar na evolução do cliente, né, na tentativa de resposta terapêutica ou de resposta hemodinâmica. Agora, se o indivíduo ele não tem uma resposta, se o indivíduo ele mantém resposta, eu consigo ir equilibrando esse retorno até a extubação do indivíduo, tá? Se lembrando que extubar é tirar o paciente da situação de intubação. A profundidade de coma pode ser classificada por diversas escalas, onde o avaliador, através de uma padronização de exame, quantifica o grau de coma, desde uma leve confusão mental até um coma profundo. Então, a escala ela facilita o nosso trabalho, né? Porque ela não é invasiva. E, de acordo com a resposta da escala, você consegue saber em que situação que seu paciente ou cliente se enquadra. E aí tá a famosinha, né? A escala de Glasgow. Abertura ocular, eu tenho 3 parâmetros para ser avaliados: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, né? E aí eu tenho score. Na situação da abertura ocular, eu tenho 4 níveis de score. Espontânea, pontuação 4, né? Seria uma boa condição do indivíduo. A voz, pontuação 3. A dor, estímulo de dor, quando eu falo a dor é o estímulo, tá? Pontuação 2 e nenhuma resposta tem pontuação 1. Resposta verbal, orientado. Paciente, você chama, o paciente está orientado no tempo e no espaço? Pontuação 5. Responde, mas com confusão mental? Pontuação 4. Palavras inapropriadas, você conversa com o paciente, faz uma pergunta e ele te responde com palavras que não condiz ao contexto? Pontuação 3. Palavras incompreensivas, aí ele responde. Para ele está comunicando contigo, mas na verdade você não compreende o que está sendo falado, só emite sons. Pontuação 2. Nenhuma resposta, pontuação 1. Resposta motora. Obedece a comandos? Pontuação 6. E aí, no caso da resposta motora, score é 6, né? Eu tenho 6 classificações de score. Localiza a dor. No estímulo de dor, ele localiza o local da dor? Pontuação 5. No estímulo de dor, ele tem um movimento de retirada? Pontuação 4. No estímulo flexão anormal, o paciente ele faz movimentos aleatórios? Anormais e aleatórios? Pontuação 3. Extensão anormal, ele hiperestende? Pontuação 2. Nenhuma resposta, pontuação 1. Total máximo da escala é de 15, tá? E o mínimo, 15 seria adequado o paciente em ótimas situações neurológicas. Total mínimo,
3, paciente em situação gravíssima, tá? E para intubação a partir da pontuação 8. O paciente está em pontuação 8, ele não tem resposta muscular, motora, verbal, então ele tem um agravamento no seu estado. A partir da pontuação 8, esse paciente precisa ser entubado, tá? 3 a 6, coma profundo, tá? 85 de probabilidade de morte e estado vegetativo. 7 a 10, coma intermediário. 11 a 14, coma leve, tá? E 15, normalidade. E aí, essas tabelinhas eu peço a vocês que façam a anotação lá na caderneta de vocês, para que vocês tenham a compreensão e não esqueçam qual é o resultado de acordo com o score, tá? Agora vamos falar das avaliações das pupilas. Eu vou observar na pupila a forma, a simetria e a reação. E aí eu encontro as isocóricas, as mióticas, midriáticas e anisocóricas, tá? E aí vamos entender exatamente o que significa tudo isso. Isocórica. Pupilas normais, sem sinais de trauma cerebral. Então, toda vez que você vê o indivíduo com a pupila em normalidade, já assimétrica, tudo perfeitinho, elas estão isocóricas, não tem lesão. Anisocóricas, eu já tenho uma provável lesão cerebral, tá? O lado inverso da pupila dilatada. Então, o lado inverso da dilatação, eu já tenho um provável comprometimento cerebral. Midríase, provável lesão em ambos os lados do cérebro, tá? Então, quando o paciente está em midríase, ele tem lesão dos dois lados do cérebro e ele está enquadrado em morte cerebral. Miose, provável choque anafilático, pode ser por overdose, intoxicações graves. Então, a miose eu tenho eu tenho a diminuição dessa pupila. Então, ele pode, muitas das vezes, eu tenho essa sensação em pacientes com overdose de drogas, tá? Em intoxicações graves. Hoje em dia, com essa sequência de intoxicações por depressão e tentativa de autoextermínio, nós precisamos avaliar pupilas assim, imediatamente. Escala de sedação de Hansen. A sedação faz parte integral da rotina das unidades de terapia intensiva UTI, né? Se o paciente está em coma induzido, ele vai ser sedado. Por reduzir o desconforto do tratamento, né? E a ansiedade associada a este ambiente. Então, você reduz desconforto, descansa também todos os sistemas, né? Serve também para descanso de sistema e tira a ansiedade, porque a UTI é um local onde tem uma alta probabilidade de óbito. E isso traz muita ansiedade para o paciente que está internado. Ela diminui a resposta ao estresse e ansiedade, promove amnésia de eventos desagradáveis e aumenta a tolerância do suporte ventilatório. Como dá descanso, aumenta a tolerância. Como nós já estudamos anteriormente, você observa que o suporte ventilatório, ele vai facilitar a troca gasosa, mas em contrapartida, ele traz lesões. Então, assim, traz incômodos dolorosos, que vão ser resolvidos com medicações, né? E facilita todo o nosso cuidado de enfermagem. Grau 1 da escala. Combativo, violento, risco para a equipe, grau 1. Grau 2, conduta agressiva, puxa ou remove tubo ou catéteres, agressivo verbalmente. Grau 3, movimentos desapropriados, frequentes, briga com o ventilador mecânico. Grau 4, intranquilo, ansioso, sem movimentos vigorosos ou agressivos. Grau 5, alerta, calmo. Grau 6, sem resposta a estímulo verbal e físico. Então, de acordo com essa escala, né, a escala de Hansen, você vai perceber a resposta do paciente de acordo à sedação, tá? E aqui você observa direitinho
né? Tudo aquilo, acho que essa imagem, ela ajuda você a gravar exatamente as escalas, né? Grau 1, ansioso, paciente agitado, inquieto, ou ambos, né? Todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. É um paciente que precisa de uma vigilância ou de uma sedação maior. Grau 2, tranquilo, cooperativo, orientado, é um paciente que está tranquilo, beleza. Grau 3, responde a comandos verbais. Grau 4, sedado, a resposta rápida, a leve toque da grabela ou estímulo sonoro auditivo, tá? Alerta. Grau 5, sedado, responde lentamente a estímulos. Grau 6, sedado, não responde a estímulo nenhum. Tá? Essa é a escala para você observar essa resposta, ok? Morte encefálica. Essa morte, ela traz muitas dúvidas, tanto para profissional da área de saúde, quanto para familiares. Eu costumo falar que quando eu falo da morte cerebral, né, que é a morte encefálica, se nós, como equipe de saúde, conversasse antes com os familiares, quando você vê um agravamento, principalmente quando é o paciente com tumor cerebral, paciente de um grande politraumatizado, que está evoluindo para uma morte encefálica, o paciente está descompensando rapidamente, você sabe que não tem como retornar, o paciente já perdeu toda a possibilidade de sobrevida, conversar, chamar a família, né, para sempre estar alertando sobre a possibilidade. Mas o momento bom para conversar sobre morte encefálica não é no momento de internação, e sim nas clínicas. Nós sabemos que nós somos a emergência, né? Mas eu tenho a unidade básica de saúde. Se na unidade básica de saúde nós chamássemos a comunidade para conversar em um momento de tranquilidade sobre a problemática, seria uma solução para salvar várias vidas após a situação de morte encefálica. Só que isso é uma falha do sistema que pode ser ajustada com o tempo, tá? O diagnóstico de morte encefálica é definido como morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas. Eu tenho a morte de todas as funções. Não existe mais resposta elétrica nesse cérebro. A morte encefálica é a definição legal de morte. É a completa e irreversível parada de todas as funções desse cérebro. Isso é muito difícil da população entender, porque muitas das vezes, principalmente quando o indivíduo é jovem, você mantém o paciente, né, no ventilador, você mantém o paciente com estímulos medicamentosos para poder tentar fazer a recuperação de alguns órgãos para poder fazer a doação, né, o transplante de órgãos, de acordo com a resposta familiar, porque se a família falar que não aceita o transplante de órgãos, esse indivíduo vai virar óbito, não tem jeito. Então, assim, o médico ele conduz, né, com os exames neurológicos e mantém a vida do indivíduo, quando o coração ainda, mantendo esse coração batendo, né, mas sem nenhuma resposta cerebral, para poder tentar fazer essa condução do transplante. Mas é aquilo que eu falo, se não tem uma conversa antes, quando eu falo antes, é lá na UBS, chamar o grupo familiar para conversar sobre morte, explicar o que é a morte encefálica, quais são as situações que levam o indivíduo à morte encefálica, o porquê que não tem mais retorno, né? E explicar para a familiar que as células do sistema nervoso, elas não se reconstroem. A partir do momento que eu tenho a morte de todas as células do sistema nervoso, não existe condições de sobrevida, porque a célula ela não se reconstrói. Então, se você explicar isso antes da falha, você consegue uma resposta melhor como sociedade. Agora, se deixar para o momento do desespero, vai ter familiares que compreendem e liberam o transplante de órgãos, e vai ter familiares que não compreendem, tá? Então, isso seria uma estratégia em prevenção. O processo de morte encefálica é um evento amplo que cursa com diversas alterações fisiopatológicas decorrentes da inativação de centros de controle expressóricos, hormonal e respiratório. A detecção precoce dessas alterações e intervenção imediata permite a minimização de perdas potenciais de doadores, por mais condições clínicas e, o melhor importante, nas condições do enxerto e no pós-transplante, né? Então, tem que ser tudo muito rápido, né? A gente aciona a equipe de transplante, eles vêm, fazem essa comprovação neurológica, né, de exames neurológicos. A partir do momento que está comprovada a morte encefálica, o transplante é realizado. Isso é tudo feito muito rápido, né? Não se pode perder tempo, tanto por causa da perda dos órgãos, tanto
ao período de enxerto do próprio corpo, para poder fazer um enterro digno para o indivíduo. Mas isso a família tem que liberar muito rápido, porque senão você acaba tendo comprometimento orgânico, comprometimento de sistema, e esse órgão, esse transplante não vai ser eficaz, não vai funcionar para salvar vidas. Tá? Seria de grande importância essa comunicação, essa entrega, né, dessas informações para conseguir salvar mais vidas. Hoje em dia, se você fizer uma pesquisa aí rapidamente em cima da fila de transplantes e da quantidade de óbitos no Brasil, você vê o quanto se perde de vidas por conta da ignorância, se entendendo que ignorância não é burrice, né, é falta de conhecimento. Então, nós precisamos modificar o comportamento, tanto da equipe de saúde quanto dos próprios familiares, né, mudar comportamento. Aspectos mínimos indispensáveis para a manutenção do potencial do doador. Sempre potencial, né? Porque você tem que ter uma liberação familiar. Se não tem liberação, não tem doação. Temperatura corporal, manter a temperatura central entre 35, idealmente entre 36 a 37,5, tá? Reverter a hipotermia, aquecer o ambiente, usar mantas térmicas, infundir líquidos aquecidos. Eu preciso manter a temperatura do indivíduo. Monitorar a pressão arterial de forma invasiva, tá? Tratar a hipertensão arterial relacionada à tempestade simpática. O indivíduo está progredindo para o óbito, então ele vai ficar hipertenso, esse coração ele tende a parar, então tem que tentar controlar o máximo possível. Iniciar drogas antihipertensivas endovenosas, tá? Manter a pressão arterial média entre 65 maior que 65 e a pressão arterial sistólica maior que 90. Iniciar a reposição volêmica com cristalóides, tá? Se houver hipotensão. Infundir drogas vasoativas. Aquecer a reposição, adequar a reposição volêmica. Então, isso tudo acontece, aí é esse que é o problema. Você introduz todo um protocolo para manter temperatura, para não perder os órgãos, né? Para poder manter a via pérvia. Mas a família coloca a mão no paciente em coma e sente o paciente, observa o ventilador, não entende o que está acontecendo e acredita que tem vida. E não tem vida, tem manutenção das condições. Vida não tem. Então, é muito difícil para compreender, para o familiar compreender. Tá? Então tem que ter muita paciência, tem que ser uma equipe humanizada, tem que ser uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, para tentar convencer os familiares, né? Quem são os cristalóides? Cloreto de sódio a 9%, soro Ringer lactato, solução de plasma, tá? Cloreto de sódio 7,5%, 10% e 20%. Aí os colóides são as proteínas, e aí não entra nessa situação, porque o corpo ele só precisa de manutenção, tá? Cuidados com as córneas. Paciente internado em UTI, a gente precisa ter muito cuidado com a hidratação dessas córneas. Colírios e pomadas podem ser usados, mas não são indicados, não são indicações obrigatórias, tá? Isso vai de acordo com a necessidade do momento. Manter as pálpebras fechadas, sempre observar isso, e protegidas com gases umedecidas com solução isotônica. Então, eu preciso manter sempre essas gasezinhas umedecidas com sorinhos fisiológicos para poder dar a umidificação das córneas do meu paciente. Porque entenda que ele tá em situação de coma, então ele não está respondendo a estímulos, então ele não vai ter como lubrificar. Eu preciso manter a permeabilidade da via. Doação de órgãos e tecido. Consiste na remoção de órgãos e tecidos, aí a gente volta, né? Quando fala de morte encefálica, não tem como não falar na doação de órgãos. Em uma pessoa que recentemente morreu, doador cadáver, né? Recentemente, você só tá dando manutenção da vida, como já foi explicado, ou de um doador voluntário. Existe doação de transplante de órgãos e vivos? Sim, às vezes acontece de seu filho, né? Perdeu um rim e precisa, né? Perdeu o rim e precisa de transplante de rim.
Perdeu a função do rim, precisa transplantar urgentemente os rins, porque a função tá incompatível com a vida. E aí, o pai, ele pode ser doador, aí faz essa doação de rim, pedaço de fígado, né? Só nessas situações que você consegue fazer a doação em ser humano vivo. O resto das doações são em doador cadáver, nas condições que já foram explicadas. Os órgãos e tecidos são removidos com procedimentos similares a uma cirurgia, e todos com incisões e cortes. Então, o paciente, né, o doador, ele passa por um procedimento cirúrgico para retirada de todos os órgãos doados e posteriormente o enxerto de toda aquela cavidade para a família fazer um enterro digno para o indivíduo. Tipo de transplantes: autoplásico, heteroplásico e heterólogo. Autoplásico, também chamado de autólogo, é aquele que retira células ou tecido de um indivíduo e os transplanta para outro local do organismo do mesmo. Retira de um local para fazer o transplante para outro local. Isso acontece muito com queimados, tá? Retirada da veia de safena, implante das coronarianas, tá? Transplante heteroplásico é um tipo de transplante que transfere órgãos e tecidos e células de um indivíduo para outro indivíduo diferente, coração para coração. Transplante heterólogo, os órgãos e tecidos são transplantados de um organismo para outro de espécie diferente, intestino de um carneiro a uma pessoa humana, tá? Então isso aí vocês precisam compreender, isso vale a pena fazer anotações. E aí, a gente vai começar aqui, a próxima aula a gente vai falar das IRAs. Eu só vou dar uma introdução, tá? Porque hoje a aula foi bem grande, né? Toda semana as aulas estão ficando bem grandinhas. Atualmente, o termo infecção hospitalar tem sido substituído por infecção relacionada à assistência de saúde, que são as IRAs, né? Na língua inglesa. Esta mudança abrange não só a infecção adquirida no hospital, mas também aquela relacionada aos procedimentos realizados em ambulatório, durante os cuidados domiciliares, assistência home care, ou o próprio familiar, né? A infecção ocupacional, adquirida por profissionais na área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outras. Então, nós precisamos entender que o nosso ambiente, como a figura aí está mostrando, ele é altamente invadido por vírus e bactérias. Então, nós precisamos, nunca se falou tanto desse autocuidado, né? Relacionado aos profissionais. Então, você pode contaminar uma pessoa, mas você também pode se autocontaminar. E isso é um grande prejuízo, tá? As infecções acontecem quando um micro-organismo, vírus, bactéria, protozoários ou fungo, penetra no corpo do ser humano e se multiplica fazendo uma proliferação, né? O cliente crítico tratado em UTI fica exposto a uma série de riscos e comprometimentos. O que mais nos preocupa é a infecção generalizada, a sepse, né? Que ela acaba agravando o quadro do indivíduo, levando ele a óbito, tá bom? E até a próxima aula, nós vamos falar um pouco mais, abordar um pouco mais das IRAs na próxima aula. A próxima aula é de IRA. E eu espero que vocês assistam as aulas. Desculpa aí pelo atraso na aula, mas não teve jeito. O Google Sala de Aula não aceitou a aula e tive que jogar no canal. Mas estamos aí, tá? Até a próxima e vamos lá.